da circunstância. E uma das coisas que fazia Israel, ou melhor, uma das coisas desde a antiguidade, que o homem deixou de prosperar, foi quando chegava diante do Senhor de qualquer maneira, ou melhor, quando desobedecia a voz de Deus. Começando pelo primeiro homem, irmão José, o primeiro homem chamado Adão. O Senhor coloca uma regra na árvore que estava no meio, que não era para comer. O homem estava de boa, não precisava inventar tanta batalha para nós, não precisava inventar tudo, porque já tinha de tudo. E a única coisa que não era para ele fazer, ele poderia usufruir de tudo da terra, porém naquela ocasião daquilo não era para usufruir, não era para comer. Porém Adão desobedece a ordem de Deus, e nós observamos que por ele não obedecer a ordem de Deus, o mal veio sobre ele. Mas nós vamos observar que Deus, oh glória, aleluia, irmão, grave essa palavra, a misericórdia de Deus nunca acaba. Oh glória, a misericórdia do Senhor, o Senhor sempre é rico em misericórdia, aleluia. Então é o suficiente para nós nos salvar, é o suficiente para você estar amparado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porém Deus percebe que Adão caíra. Deus tinha posto uma regra, porém Deus não abriu mão da humanidade. Deus chama um homem lá da terra de Urs. Deus chama um homem lá da terra de Urs com o nome de Abraão. Falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí começa a história dos homens hebreus. Eu vou lhe mostrar para onde você deve ir. E Abraão entrou na visão de Deus e começou a marchar. Porém, irmão, o Senhor manda ele sair do meio da, fala comigo, parentela. E ele sai do meio da parentela, porém ele sai do meio da parentela, mas leva a parentela. O projeto de Deus, irmão, o projeto que Deus tem com você, muitas vezes não é com sua mãe, não é com seu pai, não é com seus irmãos, não é com seus primos, não é com seus sobrinhos. O negócio que Deus tem com você é você e Ele. Então, o que Deus fala, você obedece, porque obediência é questão de sobrevivência. Entenda? Obediência é questão de sobrevivência. E eu observo a Sagrada Escritura que quando Abraão sai, ele faz algumas coisas que o Senhor fala para ele abandonar a família, irmão. Sai do meio da tua parentela, ou seja, olha, eu quero ver você sozinho dessa vez. O negócio é que eu quero começar uma nova história. E não se começa nova história com os mesmos costumes. Uma nova história, geralmente acontece isso nos casais. Os casais ali entre si se namoram, se conhecem, se namoram, fala assim, faz um voto de casamento, daqui a pouco casa, só que casa para viver a sua vida, para andar os dois em uma só visão.
hoje? Hoje o estudo é obediência, é questão de sobrevivência. Sobreviver, você precisa obedecer. Sobreviver, meus irmãos, não quer dizer que você vai ter de tudo ou vai ter as melhores coisas. Sobreviver é como se fosse assim, irmão José. Sobreviver, joga a irmã Fernanda lá no mar. O que ela tem que fazer para ela sobreviver? Sabe nadar, irmã Fernanda, né? E se a senhora quiser sobreviver, o que a senhora tem que fazer? Tem que aprender a nadar na raça. E é por isso que muitas vezes, irmão, o Senhor te coloca você a sós. O Senhor tem plano com você a sós. Tem hora que você precisa aprender a viver e sobreviver, irmão. Tem hora que tem que dar abraçada para todo lado. Esse jeito não deu certo, eu vou de assim, começa a se bater até ver que o negócio funcionou, e aí vai tendo mais calma e o negócio vai dando certo. Mas obediência é o primeiro fator para você sobreviver. Obediência é o primeiro fator. Obediência é o primeiro fator para você dar a primeira abraçada. Obediência é o primeiro fator para você dar a primeira abraçada. Não é do jeito que você quer. Se você quiser viver, você tem que obedecer. Interessante que Deus faz um plano de levantar o povo hebreu, o povo israelita, e nós vamos ver na história que lá vem um descendente de Abraão, da descendência do neto de Abraão, vem lá um homem chamado Jacó, a qual o Senhor muda o nome dele para Israel, porque o Senhor tinha feito planos com seu avô, que da descendência dele ia sair uma grande nação. Nação de quê, irmão? De homens e mulheres que obedeciam a sua palavra. E todas as vezes que o homem obedecia, o Senhor fazia prosperar. E todas as vezes que o homem deixava de obedecer, o Senhor jogava eles em circunstâncias difíceis, colocava eles em cativeiro, eles eram prisioneiros, eles eram escravos por causa da desobediência. Em outras palavras, no nosso linguajar de hoje, os homens viveriam em mais mau lençol. Os homens viveriam dando morro na ponta de faca. Sofria consequência. Sofria consequência por causa do seu erro. Por causa do seu erro, por causa dos seus desejos, por causa das más ações, das más condutas, o Senhor fazia prisioneiro. O Senhor falava para eles, nós vamos ver isso lá com Moisés. 40 anos o povo anda com Moisés. Fala comigo, 40 anos o povo anda com Moisés. Porém, nesses 40 anos, eles não foram fiel todos os dias ao Deus de Moisés. E o que é interessante, que eles estavam cativos por causa da desobediência. O caminho era tão perto. Um dia eu vou dar um estudo para vocês sobre o caminho de chegar na terra prometida. Era tão fácil atravessar, mas quando o Senhor coloca as mãos, irmão, e o Senhor
quer fazer você prosperar, Ele prospera. Viu? O Senhor faz você prosperar. E a palavra de Deus, ela é enfática nisso. Ela tem muitas palavras de prosperidade do seu povo quando obedecer. Interessante que Deus levanta homens responsáveis como Moisés. Porém, irmão, a cada homem Deus dava uma função. E na história dos povos israelitas, do povo hebreu, existia duas funções inegociáveis. Existia duas funções na velha aliança que era inegociável. Fala comigo, sacerdote e profeta. Essas duas funções o Senhor não tirava do meio do povo. Quem sabe, se eu fosse o Senhor, eu não fazia isso não, vai tirar dos irmãos. Esse negócio aí está estranho. Deixa hoje de reserva. É melhor jogar WD que fica até melhor. O algo que tem está lá em cima do armário. Se puder trocar aqui para mim, uma dose menor aqui para mim é melhor. Quais as funções que eu falei que na velha aliança era indispensável? Sacerdote e profeta. Quem sabe a função do sacerdote? Ninguém sabe a função do sacerdote? A maior função do sacerdote era ser representante do povo a Deus. Então ele era o representante do povo. Fala comigo, representante do povo. O povo errava e ele intercedia ao Senhor em favor do povo. Possivelmente você já ouviu falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, sim ou não? E o que significa Jesus como sumo sacerdote? Porque é Ele que nos representou diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aquele homem sendo o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Aquele corpo representava, aleluia, estava ali representando o meu e o seu pecado. Então Jesus adentra no céu como sumo sacerdote, aleluia. Você está bem, aleluia, protegido, aleluia. Aquele que está falando por você, será que ele vai falar de você certinho? Esse sumo sacerdote, ele vai representar você bem sucedido? O que vocês acham? Quem acha que Jesus é um bom representante para você, glorifique, aleluia. Então Jesus adentra no céu como nosso sumo sacerdote. Então o sacerdote significa representante da terra. Fala comigo, representante da terra diante de Deus. E Jesus, representante da terra no céu, representante dos seres humanos no céu, aleluia. Coisa grandiosa. Não sei se vocês estão compreendendo a grandeza desse propósito sacerdotal. O projeto de Deus era não deixar você ser julgado sem ter um representante que intercedia em sua causa. É como se fosse um advogado, irmão Edivaldo. Olha, ele errou, mas tem uma regra aqui, aleluia, tem uma regra aqui, tem uma vírgula aqui, que diz que se meu, como fala o advogado, o meu cliente, tem uma vírgula aqui, que o meu cliente tem direito disso e disso. Ele errou, mas ele tem direito a uma misericórdia. Essa vírgula aqui dá direito para ele a misericórdia.
misericórdia. Irmão, Jesus exatamente é isso, aleluia, diante de Deus Pai, aleluia, diante do Deus Criador dos céus e da terra. Todas as vezes que o corpo olha para aquele corpo glorificado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo ali ele representa, aleluia, as minhas culpas, ele levou sobre ele, aleluia, me dando o direito do alcance pela infinita misericórdia. Eu não era merecedor, mas a sua misericórdia me salvou, aleluia. Quantos estão entendendo? Sacerdote então representava os homens, representava o seu povo. Então é interessante que cada sacerdote vivia na sua terra, e é como se fosse assim, irmã Fernanda, eu sou sacerdote aqui, irmão Roberto é sacerdote lá. Se alguém cometesse um pecado de morte aqui, viu? Em aonde estava o âmbito do alcance da minha linhagem sacerdotal, que era dividido por tribo, se na minha tribo alguém cometesse um pecado de morte e fugisse daqui e quisesse, mesmo que ele fosse culpado ou inocente, se ele quisesse clamar por socorro, ele precisava sair fugitivo da tribo dele, e ele precisava buscar abrigo em outra tribo. Se lá na outra tribo ele pedisse por misericórdia, vamos supor que ele vai até o irmão Roberto, aí o irmão Roberto fala: o que você fez lá? Eu errei mesmo, eu matei, mas eu quero melhorar, só que lá pela lei eu vou morrer, me dá a cobertura sacerdotal para mim, tem misericórdia. E havia essa fase da misericórdia por causa do arrependimento. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E havia muito isso naquele tempo. Então o irmão pediu segurança ao outro sacerdote, o outro sacerdote dava a guarida, e durante alguns anos o outro sacerdote não poderia vir contra, ou a tribo, o exército não podia ir contra, por causa do respeito sacerdotal, porque o sacerdote tinha o significado de ser intercessor em favor do seu povo. É como se fosse alguém chega lá na sua casa e não tem ninguém lá, e tem somente você, e chega lá alguém falando assim: olha, tem 2 contas que não foi paga. Não, calma aí, você está lá, você não vai deixar acontecer as coisas primeiro. Não, pode se ligar. Não, peraí, deixa eu ligar para meu pai, deixa eu ligar para minha mãe, deixa eu ligar para meu irmão, deixa eu ver se ele não está pago, e para tentar fazer alguma coisa, alguém que luta em seu favor. Então aquele sacerdote, a partir do momento que ele te adotasse você como povo, automaticamente ele também ficava com os encargos, aleluia, da sua vida. Então uma coisa que o sacerdote, irmão Divaldo, não podia fazer, como no dia de hoje faz muito por aí, como diz um dito popular do povo aí fora, é passar o pano. Nós passamos o pano aqui, o pecado fica encoberto. Porém, irmão, o sacerdote não poderia encobrir pecado. Por quê, irmão? Aonde ele encombrisse pecado, ele pagava com a vida. A vida dele estava em jogo. Mas como ele pode ser perdoado? Irmão, aqui eu acabei de falar, quando uma pessoa vem arrependida, o sacerdote automaticamente abraça ele como povo. Aleluia. Sabe o que eu quero vos dizer? Que a Bíblia diz que nós também somos sacerdócio santo de Deus através de Jesus Cristo. Sabe o que eu quero te dizer? Que nós, mesmo que as pessoas venham diante de nós pecadora,
partir do momento, aleluia, que ela entrega o seu coração e começa a falar: eu estou arrependido, eu quero largar essa velha vida, através do sacerdócio que está sobre a sua vida, automaticamente a unção que está sobre você vai ir de frente ou de encontro a esta pessoa, e esta pessoa vai encontrar guarida pelo poder e autoridade que há em você através de Cristo Jesus. Aleluia! Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Sacerdócio, você representa o povo e não pode representar o povo de qualquer jeito. O sacerdote tem que ser exemplo. Ele não poderia ver as coisas acontecer e não. Ele tinha que ser exemplo. Ele tinha que ser exemplo, tanto de costume, tanto de palavra. Só que tinha uma outra área chamada profeta. E quem sabe quem é profeta? Quem sabe o que significa profeta? Quem sabe? Sacerdote é quem? Representante de quem? Fala comigo, representante do povo. E o profeta? Representante de Deus. Aleluia. Oh glória! O profeta é representante de Deus. Porém, no tempo de Amós, nós vamos perceber que Israel estava totalmente pervertido. Aqueles que eram para ser representante do povo estava indo de mal a pior. Aí Deus chama um homem com o nome de Amós, aleluia. E este homem, ele tinha uma linguagem dura, ele tinha uma linguagem que era para grandes e pequenos. Se era tanto o varredor de rua, ao governador, ao sacerdote, ele falava com a mesma autoridade. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Deus te coloca nesse lugar, aleluia, como representante de Deus, aleluia. Só que profeta não pode andar de qualquer maneira. Profeta tem que andar com o joelho no chão, aleluia. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Que profeta não anda com os pés. Profeta anda de joelho. Profeta anda de joelho, porque o contato dele é na humilhação, aleluia. Na humilhação diante do Senhor. Jesus, eu não posso, mas tu pode. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor fala, aleluia, a vida do profeta Amós, que era para o povo buscar Ele, porque a partir do povo buscar a Ele, eles iriam viver. Olha o que diz o versículo aí, ó. Porque assim diz o Senhor, ó, a casa de Israel: buscai e vivei. Buscai e vivei. E nós vamos perceber que o povo não estava buscando ao Senhor. Quando nós vamos dar uma aguçada melhor ou uma busca melhor no texto sagrado, nós vamos ver que Deus estava recebendo culto, e os cultos estava tendo louvor, estava tendo instrumento, estava tendo sacerdote, estava tendo de festa, estava tendo dia das luas novas, estava tendo todas as festas que executava o povo de Israel, mas todo o povo de Israel estava longe de Deus, aleluia. E o que Deus não queria era um povo distante dele. Engraçado, irmão, tem muitas das vezes que nós estamos dentro da igreja, dentro da casa do Pai, estamos no lugar certo, mas não estamos fazendo o que é certo. Irmão, quando nós adentrarmos na casa de Deus, vamos dar prioridade, aleluia, para o Deus que tudo pode, aleluia. Buscai o Senhor para que as bênçãos dele estejam sobre a sua casa.
Interessante. Interessante que o Senhor levanta profeta, e o profeta tem uma função. Ele é a voz de Deus diante do povo. Opa! O sacerdote é a voz do povo diante de Deus. E o profeta, a voz de Deus diante do povo. Era o sacerdote que ensinava o povo a andar bem. Era o sacerdote que ensinava como era o caminho. Porém, irmão, se você não andar diante desse caminho, eu não vou entrar no lugar santo do santo a hora que você precisar, porque eu não estou vendo arrependimento. Eu só vou entrar, olha aqui, ó, eu só vou dar minha cara pela sua cara. Possivelmente o sacerdote daquela época tinha hora que tinha que falar mais duro. Olha, eu só vou dar minha cara pela sua cara a hora que eu perceber que Deus está em você, viu? Se você estiver andando de qualquer maneira, de qualquer jeito, eu não vou lutar em seu favor. Então, irmão, automaticamente o povo precisava, aleluia, de entrar, aleluia, no ensinamento do sacerdote, porque o sacerdote dava a vida dele em favor da vida do povo, aleluia. Porém, irmão, tinha muitos sacerdotes que começavam a fazer traquinagem. Fulano estava andando de qualquer jeito, ele tinha uma riqueza, ele passava o certo por errado e o errado por certo. Acontecia. Falei a história do povo de Israel. Se tinha um povo que ganhava muito suborno, era um sacerdócio. Imagina um fazendeiro, um empresário chegava lá na congregação de tal sacerdote, falava: ó, seguinte, ó, maneira o negócio para mim aí, viu? Maneira o negócio para mim aí, que vai vir uma boiada para cá, hein? Vai vir uma boiada. Opa, deixa comigo, pode deixar com o negócio. Só que diante de Deus, ele não passava. Aí o Senhor, toma cuidado, não vai passar em branco, não vai passar em branco, eu vou fazer cativo. Aonde tem 1000, eu vou fazer sobrar 100. Por quê, irmão? Agora tem lugar que não é nem para vocês passar, porque lugar que vocês, se vocês passar por lá, vocês vão tornar em nada. Sabe o que eu venho trazer nesta ministração a minha e a sua vida nesta noite? Que tem lugares que o Senhor fala conosco, não é para nós retroceder, mesmo que estivemos de grande necessidade. Para lá é questão de vida ou morte. Não, irmão, questão de vida ou morte é sobreviver, aleluia, na obediência da palavra de Deus, aleluia. Você está entendendo? Eu não posso passar por certo caminho, porque senão eu vou morrer. E a palavra de Deus, ela é bem clara. O profeta falou, vai acontecer. A Bíblia diz que crê no seu profeta e prosperarei. Aleluia. Interessante que a linguagem de Amós, na verdade, para a intenção de Deus através do profeta Amós é para que Israel ficasse preparada para o encontro do Senhor teu Deus. Este continua sendo o lema da igreja, para nós ficarmos preparados para o encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você sabe que muitas das vezes nós vacilamos os nossos pés, e daqui a pouco, oh irmão, parece que as nossas vidas estão andando para trás. Parece não, irmão, está andando para trás. Por causa do que, irmão? Tem hora que o Senhor manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Então nós precisamos entender o norte que o Senhor nos dá, a direção que o Senhor nos dá. É ali que eu vou passar, aleluia. Eu não vou passar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou dentro da vontade de meu Deus, aleluia. Quando eu vivo
Deus, aleluia, há prosperidade em minha casa, há prosperidade e mesmo em terra estranha, mesmo em terra amaldiçoada, aleluia, as bênçãos de Deus, aleluia, ela faz prosperar, aleluia, aqueles que obedecem a Deus. Pastor, na cidade lá não dá, o lugar, o bairro não dá, irmão, dá sim, pode ter certeza, você pode estar no meio, aleluia, do monturo, lá do monturo o Senhor que faz você prosperar. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, pode ficar tranquilo, que se você obedecer a palavra de Deus, é claro, né, irmão? É claro que você tem que fazer pelo menos a sua parte. Você não adianta cruzar os braços e querer que tudo caia no céu. Não, você tem que fazer a sua parte. E eu, como sacerdócio, aleluia, eu clamo em favor da sua vida diante de Deus, mas como profeta eu falo aquilo que Ele põe na minha boca para lhe falar, aleluia. Então quando eu tomo a decisão, aleluia, de obedecer a voz de Deus, o Senhor prepara o caminho. Ah, pastor, mas eu estou catando lixo. Pode ter certeza que lixeiro você não vai ficar, aleluia, porque as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Ô irmão, lá na minha casa a única coisa que dá é laranja, e a laranja é azeda. Irmão, pode ter certeza que o Senhor vai te dar uma ideia de você fazer um suco para você comercializar, mas eu vou te dizer uma coisa: no estado que você está, você não vai ficar, aleluia, porque a obediência é a chave da sua vitória, aleluia. A obediência é a chave da vitória. Vocês estão entendendo a palavra? Prosperidade é questão. Prosperidade, a sua prosperidade depende de você agradar a Deus. Pastor, mas o ímpio tem tudo. Irmão, o negócio seu não é com o ímpio, o seu negócio é com Deus. Mas o ímpio não faz nada. Não, irmão, não vai olhar para a grama do vizinho, não. Porque todas as vezes que você olhar para a grama do vizinho, por incrível que pareça, irmão, não sei o que dá, parece que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Pode estar do mesmo tamanhozinho, mas parece que você olha do vizinho e parece que a grama dele é mais verde que a sua. Sabe por quê, irmão? Porque você não conhece o defeito. Você não conhece aonde é que precisa de reparo, mas o vizinho conhece. É como você olhar na sua casa, alguém chega dentro da sua casa, nossa, que casa bonita, porque à primeira vista ele não consegue enxergar os defeitos, mas você que está lá todo dia, você enxerga um buraquinho do tamanho de uma agulha. Opa, ali tem uma manchinha, ali precisa de passar um pincelzinho branco. Ô irmão, porque você está ali todos os dias. Mas uma coisa certa, irmão, você pode estar todos os dias vendo a mesma coisa, mas cada dia Deus te dá uma vitória diferente, aleluia, porque Ele te ampara a destra das suas mãos, aleluia. Então sobreviver é questão de atitude. Questão de atitude. Ter vida é questão de atitude. Busquei o Senhor. Busquei ao Senhor. Buscai ao Senhor e viveis. Buscai ao Senhor e viveis, para que não lance a casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem apague. Vós que converteis o juízo em azosma, e deitai por terra de justiça. Interessante que tem pessoas, irmão, que está querendo fazer justiça conforme a sua vista. Olha, ele me... Por gentileza, um relógio, por favor.
está 15 para as 9. Você imagina que susto que eu já tomei. E agora eu vou em quem? 9h30, 9h35, 9h36. Tá bom, eu vou no 9h30. Vou no menor. Não, eu vou no maior. A Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligi o justo e tomais e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará. O que guardará aí? Silêncio. Sabe o que é, irmão? Tem hora. Vamos falar aqui, vocês vão até. Tem hora que o silêncio é questão de sobrevivência. Você sabe tudo que as pessoas fazem, mas você não pode sentar na roda deles. Você não pode mudar a circunstância. O que fazer? Eu vou andar como eles? Não. Eu vou andar em silêncio. Eu posso estar até no meio de todo mundo, mas no meu coração todo mundo está dizendo: ó, a esse Deus aí nós devemos se prostrar. Vai você lá no dentro do seu coração fala: não, só a Deus adorarás. Só a Deus eu vou adorar. Todo mundo do seu lado está dizendo: olha, vamos roubar. Todo mundo está dizendo do seu lado: vamos matar. Mas você lá no seu coração você vai dizer: está escrito, não matarás, não roubarás. Ô irmão, isso aí você vai viver. Aleluia. Não precisa abrir uma palavra. Você em silêncio. Você: Senhor, tua palavra me ensina que eu não posso andar por esse caminho. Eu preciso sobreviver. Aí o Bíblia diz assim: buscai o bem e não o mal, para que viva. E assim o Deus dos exércitos estará convosco, como diz ele. Aborrecei o mal e amai o bem. O que é? Aborrecer o mal. Hoje não pode falar isso, Fernando. Ou nós somos profeta, ou nós somos profeta. Está errado, está errado. Está certo? Está certo. Tem um tipo por aí que fala assim: olha, nós corremos por certo. Corre por certo, coisa nenhuma. Quem corre pelo certo é quem faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quem faz a vontade do Deus Todo-Poderoso, aí verdadeiramente corre pelo caminho certo. Não tem como dar errado. Por quê, irmão? Porque as mãos do Senhor estão sobre ti. O anjo do Senhor acampa ao redor de você, aleluia, para te guardar, aleluia, em todo o teu caminho, aleluia. Quem é o nosso guarda fiel? É o Senhor Deus dos exércitos. Não cochila e nem tosqueneja, nem pisca, irmão, aleluia. É esse Deus que está, aleluia, sobre nossas vidas, sobre a sua vida. Então, irmão, não deixe de fazer o que é certo. Faça, irmão. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecerei juízo na porta. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade de você. Está falando do povo de Israel. Então, faz, irmão, o que é certo diante de Deus. Para quê? Para que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos andar no caminho certo. Vamos andar no caminho certo. Vamos andar no caminho certo, para que não haja pranto. Porque Israel ouve pranto. Eu vou parar por aqui, vou ensinar uma coisa hoje para os obreiros. Aqui tem mensagem para pregar mais 2 horas. Mas o pregador é o profeta, sim ou não?
E o profeta, ele está à disposição de quem? De Deus. Ele é a voz de Deus na vida do povo, mas não precisa entregar tudo na mesma hora, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Vocês entendem? A voz agora é o pastor. Então no outro dia eu vou pregar a outra parte do livro de Amós. Eu vou terminar hoje. Deixa eu ver aqui o versículo que eu vou terminar. Glória a Deus. Vou terminar sobre o versículo 6, mas vai ficar como referência para o próximo dia o versículo 16, tá? Buscai o Senhor e viveis, para que não lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem apague. Irmã, pode buscar o Senhor de dia e de noite. Pastor, vai melhorar? Não, irmão, não é questão de melhorar, não é questão de sobrevivência. Primeiro sobrevive, para depois as bênçãos do Senhor estar cada dia. Cada dia o Senhor vai te ensinar de um jeito. E uma coisa que eu quero falar aqui do profeta Amós: se ele fosse no dia de hoje, ele seria do nosso modelo. Sim, sim, não, pode, não pode. Do nosso modelo, que irmão? Jeito de obreiro. Tem hora que não adianta eu querer mostrar para os irmãos, viu? Não, irmão, fica aí no banco, não tem importância não, pode vir todo mundo, pode fazer o que você quiser lá fora, faz o que você quiser lá fora e vem aqui para dentro, e aqui dentro nós pedimos misericórdia. Não, irmão, lá fora você anda como homem de Deus, lá fora você obedece como homem de Deus, e aqui dentro Deus derrama a bênção sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Lá fora você obedece, e aqui dentro você obedece. Obedece a quem? A voz do Deus Todo-Poderoso. Quer viver? Continue obedecendo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amanhã tem nada? Sexta-feira, culto. Não é culto da vitória, é culto da vitória das mulheres, né? Glória a Deus. E vai culto das mulheres. Sexta-feira, só que os homens vêm para apoiar as mulheres, tá bom? Sexta-feira os homens vêm para apoiar as mulheres. As mulheres vão estar à disposição de adorar. Enquanto um canta, o outro vigia. Enquanto um ora, o outro segura a espada. E assim sucessivamente. Domingo 19 horas, culto da família. 10 horas da manhã, oração e ensaio. 5 horas da tarde, ensaios também com os grupos. Você que está na live e quer contribuir com a obra do Senhor, pode contribuir pelo 11 98567 2508, 11 98567 2508 ou 42 522 dígito 9, agência 6065 do Banco Itaú. Ficamos de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Jesus querido, e a Tua palavra nos ensinou a nós andarmos cada dia mais de acordo com a Tua palavra. Se nós quisermos viver, nós obedecemos a Tua voz. Se nós queremos ter bem-aventurança, nós continuamos, aleluia, a obediência da Sua palavra. Pai, leva cada um em paz, cobre com Teu sangue, e, Senhor, este resto de semana abençoado em nome de Jesus. Se Deus é por nós, eu tudo posso. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus.